Muito bem, queridos alunos, estamos aqui de volta para mais uma aula de física. Eu sou o professor Nelson Bezerra e agora nós vamos conhecer qual é o objeto de conhecimento da nossa aula de hoje. Então veja só, pessoal, nós temos aqui a aula 11, o objeto de conhecimento eletrodinâmica, as maravilhas do movimento dos elétrons 2. No detalhamento, nós teremos receptores elétricos, circuitos em série, cálculos e fórmulas. Muito bem, pessoal, esse é o nosso objeto de conhecimento, é o nosso conteúdo da aula de hoje. Então vamos dar início à nossa aula. Muito bem, queridos alunos, estamos de volta aqui para dar continuidade então ao nosso conteúdo, falando ainda sobre receptores. Hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais nesse assunto. E agora nós vamos relembrar para vocês, vamos comentar com vocês qual é a função, qual é o objetivo e qual é a definição para esses equipamentos elétricos que nós chamamos de receptores. Então, pessoal, os receptores, eles são equipamentos elétricos que recebem a energia elétrica, eles funcionam à base de energia elétrica, e eles transformam essa energia em outras modalidades que não sejam elétrica, né? Ou seja, como a energia térmica, gerando calor, ou energia mecânica, produzindo movimento. Aí temos na imagem alguns equipamentos eletrodomésticos, eu creio já conhecido de vocês. Nós temos o ferro elétrico, né? Esse aí transforma a energia elétrica em energia térmica, certo? Para aquecer a prancha do ferro, para que você possa desamassar as roupas. Temos o liquidificador, né? Um processador que transforma a energia elétrica em energia de movimento das pás desse aparelho, para que ele possa triturar e misturar os alimentos. Temos também o ventilador, ali na imagem, tem uma mocinha ali aproveitando a transformação da energia elétrica em energia eólica, né? Com o vento que o ventilador produz, certo? Também aí nós temos a transformação de energia elétrica em energia mecânica, né? Um receptor ele pode transformar a energia elétrica em várias outras modalidades ao mesmo tempo, né? Aí nós temos, por exemplo, no ventilador, transformação de energia elétrica em energia mecânica, em energia eólica, em energia sonora e também em energia térmica, porque o motorzinho lá do ventilador também se aquece. Temos por último ali a prancha, né, a famosa chapinha, né, que é utilizada para alisar os cabelos. Esse dispositivo transforma a energia elétrica em energia térmica. Muito bem, pessoal. Além disso, né, continuando, nós vamos caracterizar os receptores por possuírem o que a gente chama de uma força contra-eletromotriz. É a força contra-eletromotriz de um receptor. Os receptores, eles possuem essa força contra-eletromotriz, que é o contrário da força eletromotriz de um gerador, já que o receptor ele trabalha recebendo energia de um gerador. Enquanto o gerador fornece energia, o receptor vai consumir essa energia. Então ele tem uma força contra-eletromotriz, certo? Que é a diferença de potencial elétrico empregado para o seu funcionamento. Então o gerador produz uma força eletromotriz, passa para o receptor, ele recebe essa força eletromotriz e a transforma em força contra-eletromotriz, né? Porque ele utiliza essa força para funcionar. Os geradores também são caracterizados por possuírem uma corrente elétrica que flui do polo positivo, de maior potencial, em direção ao polo negativo de menor potencial elétrico, indicando que a energia está sendo perdida, né? Tem uma perda de energia sofrida pela corrente elétrica, pessoal. Temos aí como é que nós representamos agora um receptor elétrico, né? Temos a representação, o desenho que representa nos circuitos elétricos, né? Nos projetos dos eletricistas e dos projetos eletrônicos. Quando a gente vai representar no desenho do projeto um receptor, a maneira é esta aí. Veja que nós temos representado a força contra-eletromotriz
pela letra epsilon', aqui, né? E temos também a resistência interna, né? Porque todo receptor, assim como todo gerador real, eles vão possuir uma resistência interna R'. E nós temos aqui a intensidade da corrente elétrica que vai percorrer o resistor, porque ele está ligado numa diferença de potencial que vem lá do gerador. E ele ligado nessa diferença de potencial, ele tem uma força contra-eletromotriz. Então, em razão disso, nos circuitos elétricos, os receptores elétricos são representados por uma barra maior positiva, uma barra menor negativa e uma resistência interna, como demonstrado aqui nessa figura que eu acabei de explicar para vocês. Daí nós teremos agora uma equação matemática que representa os receptores, é a equação dos receptores, né? Nós vamos ver outras equações também, por isso que aí no título está equações dos receptores elétricos. A primeira é a equação característica, né, que representa o funcionamento de um receptor elétrico. U, que é a diferença de potencial em que ele está ligado, também pode ser chamado de V, é igual a epsilon' mais R' mais I, onde o U é a diferença de potencial elétrico fornecida pelo gerador elétrico para o receptor elétrico, medida em volt. Então aqui a unidade de medida da tensão ou diferença de potencial, ou até mesmo pode ser chamado de voltagem, né? É medida em volts. Aqui nós temos o epsilon', que é a nossa força contra-eletromotriz, né? Também é medida em volts. A força contra-eletromotriz também é medida na unidade volt. Tá legal? E aí nós temos os outros representantes da equação, que são a resistência interna do receptor elétrico, né? É medida em ohm, né? A unidade da resistência no sistema internacional. E também, percorrendo esse receptor, a gente tem o I, que é a intensidade da corrente elétrica que atravessa a resistência do receptor elétrico, medida em ampere. É a unidade de medida da intensidade da corrente elétrica. Muito bem, pessoal, agora que nós apresentamos essa expressão para você, nós temos aqui um exemplo resolvido para mostrar aqui para vocês, né? Um exemplo que vocês podem encontrar aí nos exames, né? Os exames vestibulares, por exemplo. É uma questão aqui do nosso Centro de Mídias de 2024. O motor elétrico é um receptor, ele vai transformar o quê? Energia elétrica em energia mecânica, tá, pessoal? Um motor elétrico que possui uma resistência interna de 1 ohm está ligado a um gerador que fornece uma tensão de 24 volts para esse motor. Sabendo que a corrente elétrica que percorre o motor é de 2 amperes, calcule a força contra-eletromotriz. Um exemplo, é uma questão onde a gente vai realmente utilizar a equação dos receptores, epsilon' mais R' vezes I. Observe que aqui ele me deu a tensão, que vale 24 volts, ele me deu a resistência interna, que vale aqui 1 ohm, e me deu também a intensidade da corrente, que é 2 amperes. Isso significa, pessoal, que aqui eu vou poder calcular exatamente quanto é a força contra-eletromotriz. Foi a única coisa que ele não me deu aí no enunciado da questão, e utilizando essa expressão matemática eu vou encontrar o valor da força contra-eletromotriz. Aqui as opções, né, para a gente marcar, é uma questão de simples escolha, então a letra A 20 volts, letra B 22, letra C 24 volts, letra D 26 volts e letra E 28 volts. Na solução, pessoal, que está aqui, ó, bem bonitinha, né? Nós temos primeiro os dados que são retirados lá do enunciado da questão, como eu comentei, o U vale 24 volts, está lá na questão. O R', que é a resistência interna, que vem em ohm, vale 1 ohm, e a intensidade da corrente elétrica aqui, ó, vale 2 amperes. O que está sendo procurado, então, é a força contra-eletromotriz. Então, U é igual a epsilon' mais R' vezes I. 24, que é o valor de U, é igual a epsilon'
mais 1, que é a resistência interna, vezes 2, que é a intensidade da corrente. Então, aí fica 24 igual a epsilon mais 2, né? 1 vezes 2 é 2. O 2 aqui, gente, a gente vai passar para o primeiro membro e inverter logo a equação. Então, o epsilon será igual a 24 menos 2 que mudou de membro. Então, o nosso epsilon' será igual a 22 volts. Como a gente vai ver aqui na solução, eu fiz a cartela da solução bem bonitinha aí para você, né? Então, você tem aí, ó, para calcularmos a força contra a eletromotriz, utilizamos a equação do receptor. U é igual a epsilon', mais R' mais vezes I. Então, resultado, 22 volts lá na nossa questão. 22 volts é a letra B de bola. Aí está, então, a solução do nosso exemplo, né? Aqui na cartela 22 volts. Temos agora também o exemplo número 2, onde nós vamos aqui retirar as informações do gráfico do receptor. Então, nesse exemplo número 2, a informação ela não veio assim toda detalhada no enunciado, como veio no exemplo número 1. Aqui no nosso exemplo número 2, nós temos aqui um gráfico de onde nós vamos tirar as informações necessárias para que a gente possa resolver o exercício. Então, olha, a diferença de potencial nos terminais de um receptor varia com a corrente, conforme mostrado no gráfico abaixo. Então, nós temos aqui, ó, que quando a tensão é 10 volts, a corrente é 0, ou seja, aqui não tem corrente elétrica, portanto, o 10 volts já é, pessoal, essa informação aqui, que é o ponto onde o gráfico toca no eixo das ordenadas, isso aqui já é para a gente, tá? O valor da força contra a eletromotriz, tá? É 10 volts. E aí, o gráfico me diz que quando a tensão aumenta para 20, quando U vale 20, o valor da corrente aqui, ó, é 10. Então, quando U vale 20, a intensidade da corrente é 10 volts. Percebem que a gente tirou aqui do gráfico o valor da corrente, o valor da tensão e da força contra a eletromotriz. Elas vêm no gráfico. Então, a gente retira da questão aqui, fazendo a leitura do gráfico, certo? A gente retira da questão, desculpa aqui que não é 10 volts, tá, pessoal? É 10 amperes, né? Corrente elétrica em ampere, claro. Volt é aqui, ó, 20 volts. Tá bom? Então, olha só. Os dados foram retirados do gráfico. Agora que eu retirei os dados, vamos ver o que está pedindo aqui na questão. Olha, ele quer que eu descubra qual é o valor da força contra a eletromotriz e também eu tenho que calcular a resistência interna. E aí as opções. Olha só, pessoal, a gente já viu aqui anteriormente, na análise do gráfico que eu fiz aqui juntamente com vocês, eu já percebi, já disse para vocês que a força contra a eletromotriz, ela vem informada no gráfico. É esse ponto aqui, ó, onde o gráfico toca o eixo das ordenadas. Então, esse valor é 10 volts, pessoal. Então, a força contra a eletromotriz, eu não preciso calcular ela, já está no gráfico. Eu só preciso interpretar o gráfico para encontrar o valor dessa força contra a eletromotriz, e ela é 10 volts. Então, significa, ó, que a letra A não pode ser resposta, a letra B pode, a letra C também, a letra D não pode ser resposta, certo? Porque o primeiro valor é da força contra a eletromotriz e a letra E também pode ser resposta. Olha só, já eliminei aqui duas alternativas que não podem ser resposta do exercício. Agora eu utilizo a equação do receptor, U é igual a força contra a eletromotriz mais a resistência interna, né, vezes a intensidade da corrente. Eu vou usar de novo essa equação para encontrar quem agora? Para encontrar o valor da resistência interna, o R'. Certo, pessoal? Então é isso que nós vamos ver aqui na solução. Olha só. Na solução, a gente tem que a resposta correta vai ser a alternativa E, tá? Vai ser a alternativa E. E aí, gente, como eu falei para vocês, olha, a força contra a eletromotriz é o ponto onde o gráfico toca o eixo das ordenadas. Ou seja, é a tensão
quando a corrente elétrica vale 0. No gráfico, esse valor é 10 volts. Então está aqui, ó, 10 volts, sem precisar calcular nada. O que a gente vai precisar calcular é a resistência interna, utilizando essa equação aqui, como eu já havia explicado. E aí, na solução, aqui, ó, nós temos que U é igual a Φ em linha, que é a força contra a eletromotriz, mais a resistência interna vezes a intensidade da corrente. Aí você lembra, o valor do U é 20. O valor da força contra a eletromotriz é 10. O valor do R a gente vai descobrir, mas a corrente elétrica também é 10, como a gente viu lá no gráfico. Como está aqui, ó, na informação do gráfico, só para relembrar você, está aqui, ó, a intensidade da corrente elétrica, aqui, ó, é o I, tá? Tá no eixo aqui, ó, do I, vale 10 amperes. Então, por isso é que esse valor apareceu aqui, ó, na solução. O 10 está aqui, o valor da corrente elétrica, é o I. E aí a gente resolve a equação. Olha, o 10 aqui, ele passa para o primeiro membro, vem com sinal negativo. Então fica 20 menos 10, R vezes 10 é 10R. Então 20 menos 10 é 10 e fica 10R igual a 10. Isolando o R, R é 10 dividido por 10. Portanto, a resistência interna do receptor vale 1 ohm, como já estava designado lá na solução do exemplo número 2, né, que é a letra E, 10 volts e 1 ohm. Tá bom, pessoal? Então veja, nós vimos aí 2 exemplos práticos de exercícios, fazendo cálculos, certo? Utilizando a equação do receptor, mostrando para você como se resolvem exercícios na prática, exercícios que precisam de cálculo, tá certo? Porque os teóricos a gente já também trabalhou exercícios teóricos numa aula anterior. Então, nós temos aí como fazer cálculos utilizando a equação do receptor. Ok, pessoal? E agora, pessoal, vamos continuar nesse conteúdo onde nós estamos mostrando as equações do receptor para falar da potência dos receptores elétricos, né? Esses aparelhos têm potência e têm rendimento. Então, a gente vai falar exatamente disso agora, começando pela potência de um receptor elétrico, né? Tem 3 tipos de potência para o receptor. É a potência total, que a gente chama de PT, né? T de total, potência útil, certo? E a potência dissipada. Lógico que a potência total é a soma aqui, ó, da potência útil mais a potência dissipada. Mas também essa potência total pode ser calculada simplesmente multiplicando a tensão que está ligado o nosso receptor, multiplicado pela corrente elétrica que atravessa ele, ou seja, a potência é U vezes I, como está lá na definição de potência da eletricidade. Potência é diferença de potencial vezes intensidade de corrente. Para o receptor não poderia ser diferente. Então, PT é a potência total, tudo medido em watts aí, tá, pessoal? Porque a unidade da potência é o watts. Então, aí nós temos tudo medido em watts. Muito bem. E o U e o I, claro, o U é a tensão ou a voltagem ou a diferença de potencial, certo? Pode ser chamado desses 3 nomes, medida em volt. E o I é a intensidade da corrente elétrica, que é medida em amperes, tá legal? Bem, agora vamos falar de cada uma das potências separadamente, ou seja, vamos começar pela potência útil. Então, como é que eu calculo somente a potência útil do receptor? Tá aqui, ó. Potência útil é a intensidade da corrente vezes a força contra a eletromotriz, onde o PU é a potência útil medida em watts, o I é a intensidade da corrente medida em amperes e o I, né, é a corrente elétrica e o Φ em linha é a força contra a eletromotriz que é medida em volt. Ok, pessoal? E aí, potência útil. Temos também, além da potência útil, nós falamos da potência dissipada. A potência dissipada é aquela potência que é perdida pelo receptor. Porque, coloque na sua cabeça, gente, que qualquer máquina desperdiça uma parte da energia que é dada para ela funcionar. Então, o receptor, apesar de ser um dispositivo elétrico, é uma máquina. Ele não pode ter
100% de rendimento, ele perde alguma coisa quando ele funciona, alguma energia se dissipa em forma de calor, tá? Que é o nosso efeito Joule, né? Então a potência dissipada é aquela potência que é perdida pelo receptor. E ela é calculada em cima da sua resistência elétrica, tá? Então a potência dissipada é a resistência interna multiplicado pela intensidade da corrente elevada ao quadrado. Então PD é a potência elétrica dissipada, R é a resistência interna do gerador e o I é a corrente elétrica que é medida em ampere. Resistência é medida em ohm. Ok, gente? Bem, potência dissipada está definido para vocês agora rendimento do receptor, né? Se esse meu rendimento, se o receptor funciona bem, né? Se ele rende bem ou rende mal, eu posso calcular isso aí, é claro, dividindo a potência útil pela potência total. Se eu divido a potência útil pela potência total, eu encontro o que eu chamo de rendimento. O rendimento é simbolizado pela letra grega nu. Esse Nzinho aí é uma letra grega, simboliza o rendimento do receptor, é dado em porcentagem, portanto não tem unidade de medida, né? É um número puro. PU é a potência elétrica útil e PT é a potência elétrica total, todas medidas em watts. Muito bem, pessoal. Dito isso, temos o exemplo número 3 agora aqui, que nós temos também um motor elétrico, agora com uma resistência interna de 5 ohms, está ligado em uma diferença de potencial de 200 volts, é o valor do U, sabendo que a potência total do motor é 1.200 watts, calcule, aí nós temos vários itens para calcular aqui, ó. Com esses valores que nós temos aqui no enunciado, a gente vai calcular a corrente elétrica que percorre o motor, a potência dissipada, a força contra a eletromotriz, a potência do motor e o seu rendimento. Olha só, a gente vai tirar tudo isso desse enunciado aí. Esse exercício aqui não é de marcar, tá, pessoal? É de itens. Cada item vai ser resolvido passo a passo. Vamos então começar pelo item A. Solução do item A. Para encontrarmos a corrente elétrica, utilizamos a expressão da potência total do receptor. Porque ele nos deu esse valor lá no enunciado, né? Ele falou que a potência total lá, pessoal, lá no enunciado ele disse que o gerador tem uma potência de 1.200 watts. É a potência total. Ele me falou também que ele está ligado numa tensão de 200 volts. E aí eu vou encontrar a intensidade da corrente exatamente utilizando a expressão potência total é U vezes I, como eu mostrei lá anteriormente. E aí, potência total está aqui, ó, vale 1.200. Potência útil vale 200. E aí ficou aqui para mim encontrar a intensidade da corrente. É uma equação no primeiro grau, bem simples de resolver. Eu isolo o I, o 200 passa para o primeiro membro, dividindo o que está no primeiro membro. Então o I fica igual a 1.200 dividido por 200. Então eu aqui, ó, simplifico aqui os zeros. 12 dividido por 2, a intensidade da corrente elétrica que vai percorrer esse motor aí é de 6 amperes. Então eu encontrei o resultado, encontrei a medida da corrente elétrica. Eu vou precisar dessa medida para calcular outras coisas. Então já encontrei a letra A, 6 amperes. Na letra B, pede para que eu encontre a potência dissipada. E aí, como eu já encontrei a corrente, encontrar a potência dissipada agora vai ser simples. Porque lembra, potência dissipada está aqui para lembrar a vocês. Potência dissipada é a resistência interna do receptor multiplicado pela corrente elétrica elevada ao quadrado. Aí, só para lembrar a vocês, né, a resistência interna lá do nosso motor é 5 ohms. Está lá no enunciado da questão. O motor tem uma resistência interna de 5 ohms. Então eu vou calcular essa potência dissipada, olha só. Potência dissipada é R', que vale 5, está aqui, ó, 5, vezes a corrente elétrica que a gente calculou no item A, 6 amperes, elevado ao quadrado, está aqui, ó. Então 6 ao quadrado é 36, a potência dissipada é 5 vezes 36, você pode aí conferir na sua calculadora, 5 vezes 36
180 watts. É a nossa potência dissipada, tá, pessoal? Muito bem. Vamos ao item C. Para calcular a força contra a eletromotriz, aí a gente vai utilizar a nossa equação do receptor, que a gente já viu nos dois primeiros exemplos que a gente trabalhou. Então, veja, a força contra a eletromotriz vai ser encontrada através dessa equação. Lembrando para vocês que do enunciado, o U vale 200 volts. A força contra a eletromotriz eu vou encontrar, mais a resistência interna a gente está lá no enunciado da questão, ela vale 5 ohms. E a intensidade da corrente a gente encontrou lá no item A, vale 6 amperes. Então a gente substitui aqui, ó, U é 200, resistência interna é 5, corrente 6. Então, quando eu multiplico 5 vezes 6, dá 30, fica 200, que é o U, é igual a Φ', que é a força contra a eletromotriz, mais 30. 30, que é 5 vezes 6. E aí o 30 passa para o primeiro membro, fica 200 menos 30 igual a Φ, logo, a nossa força contra a eletromotriz, ela é de 170 volts. É o que o nosso motor utiliza para funcionar, o que ele realmente transforma em outra modalidade de energia. É essa força contra a eletromotriz aí, porque 30 volts ele desperdiça, né? Por causa da sua potência dissipada. Então a força contra a eletromotriz é 170 volts. No item D, eu vou calcular a potência útil, né? Calculei a potência dissipada, vou calcular a potência útil, lembrando aqui para vocês que a equação da potência útil é a intensidade da corrente elétrica vezes a força contra a eletromotriz. E aí eu encontrei a intensidade da corrente lá no item A, lembrando para vocês que a intensidade da corrente é de 6 amperes. A força contra a eletromotriz a gente acabou de encontrar agora no item C, ela vale 170 volts. E aí eu multiplico aqui, olha, é uma multiplicação direta, né? Multiplica 6 por 170, eu vou ter uma potência útil, uma potência realmente utilizada pelo nosso motor de 1020 watts. Lembra que a potência total dele foi de 1200, mas 170 ele desperdiçou na potência dissipada e o que realmente ele trabalha, o que realmente ele transforma como útil é 1020 watts. Agora, finalmente, o nosso item E, que é o rendimento. Vamos ver quanto é o rendimento desse motor, se ele rende bem. Então veja, o rendimento é dividir a potência útil, a gente acabou de calcular a potência útil, gente, no item D, ela deu 1020 watts, dividir pela potência total do motor, que veio informada lá no enunciado, ela é de 1200 watts. Então basta eu dividir 1020 por 1200, você pode aí conferir também na sua calculadora, você vai encontrar 0,85. Como é uma porcentagem, né? A gente multiplica por 100 e encontra que o rendimento desse motor é de 85%. É um bom rendimento, né? 85% de rendimento. Esse motor aí, ele está rendendo bem, né? Ele está fazendo bem o trabalho dele, porque ele está dissipando pouca energia. Se ele tivesse uma resistência interna menor, ele renderia mais, mas ele tem uma resistência interna de 5 ohms. Muito bem, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu me despeço aqui de vocês, finalizo aqui a aula com vocês e encontro vocês numa próxima oportunidade, pessoal. Tchau!